Corina Novellino, quando começou a escrever a biografia de Eurípides, na excelente obra Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, será o livro que eu vou indicar para os senhores, ela vai conversar com Francisco Cândido Xavier. Vai narrar o seu desejo de escrever sobre Eurípides Barçanufo, e ele vai dizer: Corina, falar sobre Eurípides Barçanufo é quase como fazer a biografia de Jesus. Tão grande foi este homem aqui na Terra. Então a gente vai tentar, em breves palavras, resumir um pouco da vida desse missionário da doutrina espírita nas terras brasileiras, na noite de hoje. Pedir então a Jesus, a quem Eurípides tanto ama, a quem Eurípides tanto serve e serviu, que nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Eurípides Barçanufo, apóstolo da educação e da mediunidade, ou como foi divulgado, lindos casos de Eurípides Barçanufo, a gente vai tentar então trazer alguns desses casos para vocês. E a felicidade é maior porque no dia 1º de maio, como é hoje, nós celebramos o nascimento, o aniversário de nascimento de Eurípides Barçanufo. Só que ele nasceu em 1º de maio de 1880. Muito tempo atrás, não é verdade? Nasce um pouco depois de Bezerra de Menezes, que é de 1831. Então, nós estávamos na época do Brasil ainda império, não havia república, uma época realmente muito atrasada, e este homem vem trazer um rastro de luz para todos nós. E para iniciar, um poema do espírito Casimiro Cunha, de quem eu gosto muito, a psicografia de Chico Xavier, do livro Fé e Vida. É uma obra recente da Federação Espírita Brasileira, né? É inédito, são muitas informações inéditas que foram publicadas. Lembrando Eurípides. Honremos o missionário na afloração da alegria, buscando seguir-lhe o passo na senda de cada dia. Lembramos o servidor erguido à felicidade, muita vez sem conhecer-lhe o preço da santidade. Eurípides, para ser o apóstolo do Senhor, entregou-se totalmente à bênção de seu amor. Arauto do Espiritismo, seu coração era um templo, no qual demonstrava a fé na base do próprio exemplo. Discípulo de Jesus, não desprezava ensinar, falando ou silenciando, era o Evangelho a brilhar. Humilhado e escarnecido, era firmeza e perdão. Se ameaçado ou ferido, fazia-se mais irmão. Por devoção à verdade, no culto santo ao dever, tanto sabia auxiliar, quanto sabia aprender. Olvidando, que é esquecendo, ouro e poder, procurando os dons divinos, levando os sofredores, humildes e pequeninos. Filósofo iluminado, estudava o céu profundo, mas lia, onde passava, o pranto e as chagas no mundo. Sacrificava a si mesmo pelo prazer de servir, valorizava os minutos na construção do porvir. Reconfortando e instruindo, jamais censurou alguém. Foi em todo o companheiro que passou fazendo bem, libertando-se da terra entre a vitória e a saudade. Foi recebido no além por príncipe da bondade. Eurípides, mensageiro, porta-voz da redenção, que Deus o conserve sempre na rota da perfeição. Louvemo-lo cada dia, com mais fulgor cada vez, mas buscando Jesus Cristo, fazendo como ele fez. Quem puder ver que carro é esse que está tocando, que pode ser o meu.
Já foram? Então, ótimo. Então, fica aí, lembrando Eurípides e Casimiro Cunha. Algumas encarnações anteriores de Eurípides. Chega para mim e fala que eu digo de quem é o carro. Corsa preto? Hã? Fox. Um Fox preto. Tem um alarme disparando ali. Bom, nós temos várias informações. Na doutrina espírita a gente não perde tempo fazendo especulações. Mas é interessante registrar algumas, realmente, como escravo em Roma, escravo Rufo, a não negar Jesus. Está no livro Ave Cristo, da editora da Federação Espírita Brasileira. E há uma outra encarnação dele, também divulgada, como discípulo de Inácio de Antioquia, que foi pupilo de João Evangelista, também martirizado por ser cristão. Mas tem mais uma. No livro A Grande Espera, sua sobrinha, ela vai fotografar um livro de Eurípides Barçanufo, onde ele vai relatar ter morado, ter vivido entre os essênios, e na juventude conheceu Jesus ainda quando era jovem, quando este, não que foi aprender com os essênios, como ensina Emmanuel, mas que esteve entre eles também trazendo a boa nova, e ele, de nome Marcos, conhece Jesus daquela época. Vai também dar sua vida ao Cristo, e assim nós vamos ver que é um espírito de longa história ao lado de Jesus e de enorme envergadura. É patrono dessa casa, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, então, da nossa Federação Espírita do DF. Há também quem registre, inclusive de Valdo Franco, que ele teria sido Johann Caspar Lavater, né, em Zurique, na Suíça, que foi teólogo luterano, filósofo, poeta, amigo de Pestalozzi, né, o grande educador, que era suíço também, médium, psicógrafo, magnetista e fundador da fisiognomia. Enviou várias mensagens psicografadas à imperatriz da Rússia, Maria Feodorovna, que foram analisadas e divulgadas por Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868. Curioso que Lavater defendia os princípios espíritas sem conhecer a doutrina espírita. Como é que pode? Vamos descobrir que não é por acaso. Então, ele nasce em 1º de maio de 1880, na pequenina cidade, não era cidade, era uma vila, 4.000 habitantes. Tem condomínios aqui em Brasília que tem mais de 4.000 pessoas, na verdade. 4.000 habitantes, né? No interior de Minas Gerais, na antiga Sesmaria. É o terceiro filho de uma família de 15 crianças. Naquele tempo, o povo gostava de namorar, né? Gostava de ter menino, que maravilha, ajudando a reencarnação. E aí tivemos tantos missionários reencarnando aqui no nosso país, graças a Deus. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, seu Mojico, e da dona Jerônima Pereira de Almeida, conhecida carinhosamente como Dona Meca. Só que ela tinha uma doença estranha. Ela tinha desmaios. Ela, toda vez que entrava na igreja, tinha visões, desmaios. Alguns ataques, ninguém sabe exatamente se era um tipo de epilepsia. E ele foi, como era muito devota à igreja, ele foi autorizado, não é, participar em casa na hora da celebração, já que ela passava mal quando chegava na igreja. A gente vai descobrir mais tarde o que é isso, tá? E na infância, como é que era o menino Eurípides? Uma inteligência incomum, inteligentíssima. Era monitor nas aulas no colégio Miranda. Aos 6 anos, trabalhava com o pai como balconista no armazém. Nem alcançava o armazém, o balcão, mas estava lá trabalhando com o pai. Né? Ajudava a carregar as malas e cuidar dos cavalos, dos viajantes na estação. Então, quando as pessoas chegavam de trem, etc., ele ia lá ajudar a carregar as malas, dar água aos cavalos. Naquele tempo, o pessoal andava de cavalo. E a gente olha, às vezes, essas crianças simples cuidando do nosso carro, e às vezes despreza, e não sabe que ali, muitas vezes, pode estar um Eurípides Barçanufo. Ele ajudava, juntava dinheiro, levava para sua mãezinha para ajudar no sustento de sua casa, porque era uma família muito pobre. E tinha vontade muito grande de ser médico. O seu sonho era ser médico. A gente vai ver que Eurípides é uma mistura de Allan Kardec com Bezerra de Menezes. Olha que dupla, não é?
É quase como os irmãos do Bittencourt, que tem o Allan Eurípides e o Allan Kardec, não? Tem o Allan Kardec e o Allan Eurípides. Esse projetor está meio obsediado. Deixa eu ver fazer aqui. Pronto, vamos lá. Vocês me avisem quando ele ficar amarelado. E qual era a maior diversão do menino Eurípides? O que é que vocês acham? Qual era a maior diversão dele? Jogar futebol, jogar bola de gude, o que é que era? Comprar livros, ler livros. Era a sua maior diversão. Ele, com aquelas moedinhas que ele ganhava, ajudando ali, também pescava no Riacho Borá, levava o dinheirinho para sua mãe, ela lhe dava algumas moedas e ele ia comprar livros. Era o seu passatempo predileto, era ler obras de alta envergadura. Ele torna-se autodidata. Um casal de amigos se hospeda na casa de seus pais, um casal de médicos, e eles ficam um largo período de tempo, e ele vai ler aquelas obras de medicina que eles traziam e se encanta ainda mais com a medicina e queria realmente ser médico. O seu amor aos animais, como também Chico Xavier e tantos outros, Ele tinha até um passarinho mutum, muito manso e que vivia solto. Um dia ele voou para o quintal do coronel José Afonso de Almeida, que o matou com um tiro. Mais tarde, sabendo que o pássaro era de Eurípides, procurou-o a fim de desculpar-se. Eurípides recebeu a notícia com água nos olhos, chorando, tinha muito apreço pelos animais. Mais tarde, ele vai ter o cãozinho Jipe, que vai ficar famoso no colégio Allan Kardec, porque colaborava, era um disciplinador, chamando os alunos na hora do recreio de volta para a aula. Ele sabia exatamente os horários do intervalo e era um auxiliar precioso do colégio Allan Kardec. Só que um dia os diretores da escola chamam seu pai, tem uma reclamação. O seu vai chamar, falar com o seu Mujico. Por quê? O que vocês acham que foram reclamar de Eurípides Barçanufo? Com nossos filhos, eles costumam fazer isso, Chamam a gente para dizer que está muito mal comportado. O que foi o caso de Eurípides? Para informar que aquela escola não tinha mais nada a ensinar para aquela criança. E vão sugerir matricular em curso superior. E aí o seu pai, com muito esforço, vai para o Rio de Janeiro para matriculá-lo na Escola de Medicina da Marinha do Brasil. Ele, então, vai com o pai 2 vezes, se matricula, só que sua mãe sofre muito, pensando na ausência do filho muito querido, e piora seu estado de saúde. O que é que Eurípides decide fazer? O que é que vocês fariam? Mas o grande sonho dele é ser médico, inclusive para curar a mãe, ele queria ser médico para curar a mãezinha dele. Desiste do seu sonho da faculdade de medicina para ficar com sua mãe. Vai estudar homeopatia, inclusive vai criar uma farmácia homeopática, que atendia a todos gratuitamente, ricos, pobres, não importa, ele atendia gratuitamente, bancava com seu salário as tinturas que ele comprava, e formavam-se filas muito grandes na sua farmácia, que vai gerar um problema depois para ele. Vai exercer a medicina da alma, que é o Evangelho de Jesus. E a sua instrumentação? A mediunidade. A sua elegância, barba sempre bem feita, estava sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos, e as moças, naquela época, pessoal, a mulher era obrigada a casar, se não casasse, ficava mal falado. Imagine um homem desse, um pedaço de bom caminho. Aí ele dizia, eu não posso casar, pois já estou casado com a dama pobreza. Há um biógrafo de Eurípides, Jorge Risini, que vai dizer que Eurípides é uma das encarnações de Francisco de Assis. Tão grande foi Eurípides. Olha, a gente não vai ficar aqui afirmando nada, mas vejam como esse espírito foi grande. Tá? E Francisco dizia a mesma coisa. Como é que era o religioso Eurípides? Aos domingos, ajudava na liturgia, era coroinha, era sacristão. Anotava tudo que o padre falava. Naquela época, as missas eram em latim. O sacerdote de costas para o público. As pessoas não entendiam quase nada. Não falavam latim. A maioria, pessoas simples, camponeses, não é? E ele lá anotando, porque ele dominava, era poliglota, inclusive. E ele, aos domingos, também distribuía alimentos, palavras de fé e esperanças para os pobres mais pobres. Gastava a maior parte do seu salário com a caridade. E era tão dedicado à igreja que, naquela época, as pessoas não podiam ler a Bíblia. Ninguém podia ler a Bíblia, só os sacerdotes.
porque se acreditava que as pessoas não iam saber interpretar bem a Bíblia. Isso vai mudar com a Reforma Protestante, com toda aquela divulgação. As igrejas reformadas é que muda isso, mas na época não. Mas ele era tão dedicado que o padre Maia vai doar uma Bíblia para Eurípides. Tal a dedicação e o respeito que ele tinha por todos era respeitado por todos os sacerdotes. E em 1902, aos 22 anos de idade, olha o que esse menino já fazia. Vamos ver algumas das coisas aqui. Cofundador, diretor e professor de todas as matérias, ele substituía todos os professores do Liceu Sacramentano, um colégio lá de Sacramento. Cofundador da Associação de Caridade Católica São Vicente de Paulo. Católico, ele já era caridoso. Né? Já era um homem de bem antes disso. Poliglota, falava pelo menos 3 idiomas. Teatrólogo, monta peças clássicas, era autodidata em medicina e direito, dominava astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e literatura, sem possuir qualquer curso superior. Jornalista, funda a Gazeta de Sacramento, escreve artigos para o jornal Alavanca sobre economia política, direito público, métodos educacionais. Era um pedagogo, como Kardec. Literatura e filosofia, como também Kardec, um grande filósofo, colaborador de outros jornais, político. Meus amigos, a política é uma ciência belíssima, pena que a gente não prestigia. Pena que os homens de bem hoje se esquivam de candidatar-se, nós deveríamos, se temos a vocação, temos o dever de nos candidatar e prestar um benefício ao nosso país. Ele foi vereador por 2 mandatos, entre 1904 e 1910, atuou na Comissão de Finanças, foi eleito secretário da Câmara de Vereadores, ele que lavrava as atas. Durante o seu mandato, olha o que eles conseguiram, uma usina hidrelétrica no rio Cajuru, que era uma coisa que não existia na época, nem nas maiores capitais isso existia. Aí, com a energia elétrica, vieram a linha de bondes. O progresso que chegou para Sacramento, graças a esses mandados de Eurípides Barçanufo, a criação do cemitério público, só que uma lei estadual de Minas Gerais prorroga indevidamente o mandato deles, que era de 4 para 6 anos no último mandato. Era uma lei que era um processo legal, mas não era moral, não era ético. O que é que Eurípides faz? Renuncia ao cargo de vereador, porque ele dizia que foi eleito para 4 anos e não sabia se o povo desejava que ele permanecesse por mais 2. E vai dedicar-se integralmente à caridade. Eurípides tinha 3 grandes problemas na sua vida. Olha os problemas dele. Primeiro, a doença da sua mãezinha, que ele queria muito curar. Segundo, ele fica muito chateado quando soube que o seu tio senhor Mariano havia se convertido ao espiritismo, uma doutrina diabólica, satânica, como ele acreditava. E ele não conseguia compreender o Sermão do Monte. Por mais que ele estudasse, perguntava aos padres, os padres explicavam, mas não conseguiam esclarecer. Como é que as pessoas eram felizes? Porque bem-aventurados é feliz, felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes isso, felizes aquilo. Como é que a pessoa é feliz com tanto sofrimento no mundo? Com doenças, etc. E então, eram os 3 maiores problemas dele. Só que então, na fazenda chamada Santa Maria, onde moravam muitos seus parentes, era um vilarejo a 14 quilômetros de Sacramento, eles estavam lá reunidos, seus parentes, seus tios, camponeses, e começaram a acontecer fenômenos muito estranhos, não é? Pedras arremessadas nos telhados, as portas e as janelas batendo apesar de estarem trancadas com tramelas, não é? As pessoas serem tocadas por marcas de mãos invisíveis, escutavam vozes, assobios durante a noite, e achavam que estavam dominados pelo demônio. Todos da região noticiavam isso. Chamavam-se sacerdotes, padres, o fenômeno até piorava e ninguém resolvia. E aí eles resolvem apelar para um homem chamado Frederic Peyrot, que era um espanhol, que houvera sido materialista, era anarquista, inclusive na Espanha, é expulso do seu país, ele migra para o Brasil, refugia-se aqui, e chegando aqui, um homem de posses, não é? Materialista, um amigo convida para participar de reuniões mediúnicas. E eles, eu não acredito nada nisso, mas o amigo era muito querido, ele vai. Quando chega lá, os médiuns se reúnem aqui no Brasil, um espírito se comunica em castelhano. Quando termina o doutrinador, alguém entendeu alguma coisa? Porque eu não entendi. Ninguém tinha entendido nada, mas ele entendia espanhol. E vai receber uma comunicação de sua mãezinha, em espanhol, narrando detalhes da sua infância, da sua juventude, que só ele e sua genitora conheciam.
estuda e se torna espírita. Então vai para essa fazenda e lá vai perceber que ali havia uma grande concentração de médios de efeitos físicos, não é? Desse transporte de objetos, desses fenômenos chamados de poltergeist. São fenômenos que existem isso até hoje. Eu conheço um parapsicólogo, o Clóvis Nunes, ele já pesquisou 13 casas mal assombradas. Isso existe, é muito curioso, e normalmente tem um adolescente, não é? Na época da explosão dos hormônios, que é médium doador de efeitos físicos, uma mediunidade raríssima, que é a mesma mediunidade de cura, não é? E aí, quando a gente vai lá conhecer o fenômeno, quando acaba o fenômeno, a gente fica triste, porque gosta de pesquisar mais, né? Mas é assim. E aí, ele vai até lá, percebe que são médiuns, institui um grupo, fundam em 1900 o Centro Espírita Fé e Amor, na Fazenda Santa Maria, com esse tio de Eurípides, o tio senhor Mariano, um homem extremamente bom, simples, um homem do campo, e muito querido, e a esposa dele era madrinha de Eurípides, a dona Emerenciana. Aí eles têm notícias que lá naquele centro, pequenininho, no meio da mata, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que havia desencarnado em 1900, bem recente, estava se comunicando lá na Fazenda Santa Maria. E vai um representante da Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro até lá, verifica que o fenômeno é autêntico e doa alguns livros para a comunidade e retorna ao Rio de Janeiro. E era uma época complicadíssima, pessoal, porque o Código Penal Brasileiro de 1890 declarava que a prática de espiritismo, que ele juntava no mesmo artigo feitiçaria e exercício ilegal da medicina, era crime com pena de detenção e multa. E foi um escândalo. Muitas casas espíritas tiveram que fechar. Companheiros foram perseguidos, era a época realmente dos desbravadores, dos grandes espíritas. Não é esses espíritas de hoje que nem eu, não. Assim, era espírita com letra E maiúscula mesmo. E aí Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que escrevia no jornal, o maior jornal do Brasil, chamado O País, com o pseudônimo de Max, ele vai escrever que aquele decreto é como se fosse um édito da época da Inquisição. E vários intelectuais, espíritas e simpatizantes vão conseguir mudar a legislação do nosso país. Mas as casas espíritas eram apedrejadas, era uma confusão, para vocês terem uma ideia. E aí o próprio Bezerra vai dizer que ninguém pode calar a caridade. E é verdade, meus amigos. Ninguém pode calar a caridade. E Eurípides ficou muito chateado, porque o seu tio muito querido estava agora envolvido com essa história, que ainda era crime, imagine. E uma noite, quando ele vai visitá-lo, vai posar na sua casa, que era comum quando ia a Sacramento, ele vai, com toda a sua argumentação, com toda a sua lógica, fazer um debate e querer demover o tio senhor Mariano da sua ideia. Quero agradecer ao Oceano Vieira de Mello, que produziu o documentário que a gente vai divulgar aqui, Educador e Médium, em DVD, da DVD Versátil, porque ele cedeu algumas ilustrações, que vocês vão ver, são do ilustrador Mozart Couto. Mandar um abraço aqui ao nosso Oceano e ao nosso querido Mozart Couto. Algumas das várias ilustrações aqui são deles. Tá? Então, eles passam a noite debatendo, mas tio senhor cansado vai dizer: Eurípides, eu não posso debater com você, que é um homem extremamente culto, poliglota, domina vários idiomas, professor. Eu sou um homem rude do campo, mas eu tenho um livro que talvez possa esclarecer as suas dúvidas. E entrega uma das obras que foram doadas pelo mensageiro da Federação Espírita Brasileira, o livro Depois da Morte, do filósofo e continuador do espiritismo francês Leon Denis. Aqui são 3 capas, a mais recente, aquela verdinha da Federação Espírita Brasileira. Eurípides lê aquela obra a noite toda, não consegue parar de ler, fica encantado com a beleza da argumentação, da lógica, da solidez da doutrina espírita. Tio senhor dormia, quando acordava, de meio de madrugada, estava lá ele lendo. Dormia mais um pouquinho, estava lendo. Varou a noite sem conseguir parar, ler, releu, e ficou impressionado. Ali ficou uma pulga, um elefante atrás da orelha dele. E aí, um dia, na sexta-feira da Paixão de 1904, sem que ninguém soubesse, ele e um amigo, vamos aproveitar que é feriado, vamos lá na Fazenda Santa Maria, vão lá, em visita surpresa. Mas eles é que recebem uma grande surpresa. Por quê? Primeiro, toda a família estava presente, era uma unanimidade, todos os moradores da Fazenda Santa Maria, que eram seus parentes, estavam lá. Eles pegavam uma daquelas portas simples, viravam, colocavam sobre cavaletes e montavam a mesa. Era a mesa mediúnica era aquela.
estavam ali e tinha 2 lugares reservados. Os espíritos já tinham avisado que Eurípides e um amigo estariam ali naquela noite. Eles assistem à preleção, o senhor Mariano dirige, faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e daqui a pouco começam as reuniões, as manifestações mediúnicas, eram manifestações abertas, como era comum no passado. E aí Eurípides pensa, se é verdade que os mortos podem comunicar-se conosco, quero que João o Evangelista me explique o Sermão do Monte através do Aristides, que ele conhecia o Aristides. Era analfabeto, o Aristides não conseguia fazer um ó com uma garrafa, não conseguia fazer. E aí, para a surpresa dele, o Aristides se levanta e faz a mais bela, mais lúcida explanação sobre o Sermão da Montanha, o poema mais belo que Jesus já declamou na terra. Quando sentado sobre uma rocha, ele abre sua boca e fala para os séculos e séculos. É o coração do Evangelho, é o Sermão da Montanha. E quando termina, o Espírito se identifica João, o Evangelista. Olha o gabarito deste homem. Mas, logo em seguida, aparece Bezerra de Menezes e saúda, fica muito feliz, estamos muito felizes de você estar aqui hoje conosco. Era 4 anos depois, sua desencarnação, já estava lá, muito feliz. Só que ele vai dizer, Eurípides, eu vou me retirar porque tem uma entidade aqui de grandíssima envergadura espiritual que deseja comunicar-se. Era São Vicente de Paulo, o santo católico da caridade, que é mentor de Eurípides Barçanufo, que vai revelar que o acompanha desde a sua infância, detalhes da sua infância, da sua juventude, que somente Eurípides conhecia. E vai dizer, Eurípides, a partir de hoje, a sua missão é com a doutrina espírita. E foi aquela transformação. Naquela noite, fenômenos maravilhosos aconteceram. A mediunidade de Eurípides desabrochou. Os relatos são impressionantes. Ele vai ficar alguns dias ali se recuperando, se preparando, porque os espíritos falam que todas as portas que antes eram abertas iam ser fechadas para ele, e é isso que acontece. Né? As mediunidades, alguns tipos de mediunidade que ele tinha, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, efeitos físicos, receituário mediúnico homeopático, mediunidade curadora, como chama Allan Kardec, e a mais rara e talvez a mais extraordinária de todas, a bicorporeidade, também chamada de bilocação, que explica os chamados homens duplos, como está no Livro dos Médiuns, no item 119. Exemplos famosos são Santo Afonso de Liguori, Santo Antônio de Padua, você deve ter ouvido falar, que ele se desmaterializa de um canto e vai salvar a vida de seu pai em outro lugar, completamente distante, e salva o seu pai. Ele entra em transe, e era isso que acontecia com Eurípides. Ele entrava em transe e ele conseguia se materializar em outro local. E Basílides, também no livro de Tácito, tem o relato, junto com o verso Basílio, e, segundo alguns católicos, Padre Pio também a gente acrescentou, isso não está no Livro dos Médiuns. Kardec vai perguntar sobre essa questão, e ele poderia nos explicar esse fenômeno? Perfeitamente, é Santo Afonso Liguori que responde. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como, ao sentir que lhe veio um sono, o espírito encarnado pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria impura no estado próximo da morte. Digo próximo da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Está no Livro dos Médiuns essa informação. Então, é uma mediunidade raríssima, como Santo Antônio de Pádua era portador. E a primeira cura dele? De um leproso. Assim que termina ali aquele transe, ele vai, de noite ainda, ele vai dizer, tio senhor Mariano, quem é o Carlos, o doente? Ah, meu filho, o Carlos é um leproso, ele mora na mata, está lá no casebre, abandonado, a família tem muito medo do contágio, ele mora sozinho. Tio Mariano, nós precisamos ir visitá-lo. Ah, perfeitamente, amanhã mesmo, cedo, a gente vai visitá-lo. Não, tio senhor, nós precisamos ir agora, porque ele está 3 dias sem alimento e sem água, está à beira da morte. E aí o tio Mariano, não, Eurípides, é perigoso, há animais ferozes na mata. E ele vai dizer, mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos? Então nada devemos temer. E ele vai, junto com o tio senhor, vai à noite a cavalo,
Chegam na mata, encontram no casebre o leproso Carlos, que está lá quase morto. Ele o alimenta, abraça-o e, sem nenhum preconceito, beijam na testa. Tio senhor Mariano vai dizer, Eurípides é um santo mesmo. Porque somente os santos são capazes de beijar um leproso, como fez um dia Francisco, o Sol de Assis. Não é? E a segunda cura, sua mãezinha, Dona Meca, que na verdade era uma médium extraordinária, não era epilepsia, não era problema psiquiátrico que ela tinha, era mediunidade. E ela então educa a sua mediunidade. O pai de Eurípides vai dizer, Meca, vá conversar com seu filho, vá tirar essa ideia da cabeça dele de querer ser espírita. Ela vai conversar com ele. Quando conversa com Eurípides, ela sai convertida. Pouco tempo de conversa. Aí ela vai dizer, olha, se você quiser, você vai conversar com ele, porque agora eu também sou espírita. E aí ela se torna, e Eurípides vai dizer que ela é uma médium portadora de faculdades mais extraordinárias até do que ele, né? A Dona Meca. E aí aquela confusão, a solidão, as pessoas todas dizendo na cidade, o professor está louco, os padres se revoltam, todas as portas se fecham. E onde ele ensinava, e era diretor, que era o Liceu Sacramentano, os alunos começam a abandonar. Os professores vão embora e Eurípides fica quebrado. Ele estava completamente quebrado. Não tinha como pagar as despesas mais do colégio, e ele pensa em fechar a escola. E ele então está lá chorando, desolado, quando percebe a presença de um espírito grandioso, tão grande que ele pensa consigo, eu devo estar sendo vítima de uma mistificação. Porque não é possível que um espírito dessa envergadura se aproxime de mim no estado emocional em que eu me encontre. E ele bloqueia, não dá passagem ao espírito. Só como ele tinha a faculdade da psicografia inconsciente, mecânica, o espírito poderoso pega de sua mão e começa a escrever. Vamos ver o que é que o espírito escreve? Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras. E institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto de meu amor. E assina Maria, serva do Senhor. Era Maria de Nazaré, com quem Eurípides tinha uma estreita ligação, não é? Bezerra de Menezes também, Francisco de Assis também, essa turma toda boa é muito ligada à Nossa Senhora. Não é? E ele, em 1º de abril de 1907, vai fundar, então, vai mudar o nome, o Colégio Allan Kardec. Ele vai começar funcionando na sua casa. Derrubam as paredes quando começam a chegar mais pessoas, e um fenômeno extraordinário acontece, porque os seus parentes vinham da Fazenda Santa Maria e iam assistir às aulas que ele dava de espiritismo, do Evangelho, às quartas-feiras. E várias pessoas, há relatos no documentário da DVD Versátil, do Oceano Vieira de Mello, de uma pessoa que a sua avó, quando era criança, escutava a voz de alguém falando bem alto. E não havia alto-falantes naquela época. E aí ela perguntava, mamãe, quem é que está falando tão alto? É o espírita que está orando, minha filha. Ele rezava, ele estudava o evangelho no colégio e toda a cidade escutava, porque ali tinha médios de efeitos físicos que funcionavam como alto-falantes, projetando a voz do professor. Daqui a pouco, toda a cidade estava convencida. O colégio ficou lotado de pessoas e se notabilizou, por quê? Porque ele adotava um método de pestalose. Ele não conhecia pestalose. Conhecera quando era Lavater. Não tinha o método de pestalose aqui no Brasil. Ele implanta, troca a palmatória e prêmios pela pedagogia do amor, vai ensinar português, francês, inglês, latim, física, química, matemática, geometria, botânica, zoologia, filosofia e história das religiões, artes cênicas. Ele ensinava teatro, ele produziu peças também, astronomia e espiritismo a todas as quartas-feiras, não é? Tinha um poder impressionante sobre os espíritos, sobre as pessoas obsedadas, não é? Por conta da sua superioridade moral. Teve um caso de um espírito muito renitente, um chamado Donatista, que foi um bispo do grupo dos Donatos, no século IV. E ele, ao final, vai dizer, mestre, fui vencido. Estou vencido pelo poder do amor que jorra da sua alma. Era não só as palavras, mas era o amor vivo doutrinando. Né? Como educador, sabia que
A melhor maneira de combater esse egoísmo, que a principal chaga da humanidade, é através de atacar-lhe pela raiz, ou seja, é educação. Não essa educação das escolas, mas a educação moral, a educação do espírito imortal, como a gente aprende aqui nessa casa, como a gente tem a evangelização infanto-juvenil aos sábados aqui. Venham trazer suas crianças, não é? Importante a gente trazer nossas crianças. A gente obriga para ir para a escola, que vão aprender coisas que nunca vão usar na vida, muita coisa a gente nunca usou na vida. Mas enquanto que evangelização, que nós vamos aprender conhecimentos para a eternidade, conhecimentos para o espírito imortal, a gente não obriga o nosso filho a vir. Então traga, sim, não é? Mora debaixo da minha casa, segue, sim, minha orientação. Meu filho, eu prometi, eu combinei com você de ser seu pai nessa encarnação. E eu lhe prometi dar a melhor educação que estivesse ao meu alcance. E eu não vou falhar com você, você vai frequentar a evangelização. Então é assim que a gente faz. Né? Quando você tiver a sua autonomia, você vai frequentar. Né? Aqui à tarde, qual é o horário mesmo, pessoal? No sábado à tarde da evangelização? Das 4 horas, acho 3 horas, né? 3 horas tem um passe para as crianças, tem um estudo junto com os pais, os pais participam, tem palestra para os pais à tarde, tem passe, as crianças participam da evangelização, depois tem a mocidade, acho que às 4h30 a mocidade, não é isso? 4h30 a mocidade? Agora está no mesmo horário, então melhor ainda. E ele vai dizer mais tarde que se tiver que fechar a farmácia, feche, mas não feche o colégio. Ele sabia que o mais importante era o colégio. Ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade na sua própria residência. Teve um debate famoso com um padre que atacava o espiritismo, e ele então vem para a cidade, um padre chamado Feliciano Iag, e as pessoas, os alunos vão dizer: seu Eurípides, esse padre fala muito bem, ele está atacando o espiritismo, não sei o quê. Quando Eurípides era atacado na sua pessoa, ele não se incomodava, mas quando atacavam a doutrina espírita, ele sentia no dever de defendê-la. E então é marcado o debate público, 2.000 pessoas se acotovelam na praça, em frente à igreja, e o padre, então, começa a falar, atacando, dizendo que o espiritismo não era religião, não era uma coisa cristã, que não acredita em Deus, e tal, e falando. Então, o missionário sublime aguardou serenamente sua oportunidade, iniciando com uma prece sincera, humilde e bela, implorando paz e tranquilidade e luz para todos, tornando o ambiente propício para a inspiração e assistência do plano maior, e em seguida iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam seus ensinamentos. Meus amigos, pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus de Nazaré, foi isso que ele ensinou, não é? Não discutir com a gente, não. E o povo carrega em triunfo pelas ruas, aplaudindo porque considera que ele for o vencedor daquele debate, mas ele vai lá e abraça com muito carinho o sacerdote, que reconhece a grandeza daquele homem diferente. Olha aqui o relato que tem no livro de Corina Novelino, dos espíritos que se comunicaram através de Eurípides Barçanufo. Maria de Nazaré, sua mãe, Santana, irmã Celina, mensageira de Maria, Madalena, João Batista, Pedro, Tiago, os evangelistas todos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Filipe, São Paulo, Martinho Lutero, o anjo Gabriel, o anjo Ismael, o espírito que dirige o nosso país, Orígenes, um dos doutores da igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho, Jordano Bruno, Sócrates, Platão, Pitágoras, Juvenal Galeno, Ian Rus, Joana d'Arc, Vitor Hugo, Lamartine, Bossuet, Lamennais, Fenelon, Lacordaire, Michelet, Abraham Lincoln, La Fontaine, Benjamin Franklin, Tiradentes, Pedro Alcântara, que é Dom Pedro II, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Saldanha da Gama. Vejam quantos espíritos extraordinários, né? Tem muitos casos sobre Eurípides. Aluno que fazia peraltice, quando chegava, apesar de achar que estavam fazendo tudo escondido, o seu Eurípides já tinha visto, desdobrado, né? Através da bilocação, ele captava a coisa. Ele estava dando aula, de repente ele ficava quietinho assim, aí os alunos já sabiam: eita, seu Eurípides já foi embora. Eles sabiam que ele entrava em transe e ele ia fazer partos à distância no meio das matas. Ia socorrer pessoas, iam fazer trabalhos assistenciais. Bezerra de Menezes, através de Eurípides Barçanufo, pela bicorporeidade, ele se materializava e realizava a casa. Narrou a reunião de Versalhes, na França, na época que terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Né? E tem um caso também curioso: eles estão na sala de aula,
O seu Eurípides se concentra, daqui a pouco ele retorna e fala aos alunos: está vindo aqui o pai dessa criança que eu acabei de salvar. Eu fui até a casa dele, o parto era muito difícil, eu realizei o parto, mas ele já tinha ido de cavalo a galope, ele está chegando, tapeando o cavalo, vai bater aqui a porta, vocês levantem-se, cumprimentem o senhor, porque talvez até eu precise sair. E aí, como ele de fato faz, lá vem o senhor: seu Eurípides, por favor. Os alunos se levantam: seu Eurípides, venha salvar minha esposa, meu filho está nascendo, minha esposa está para morrer. Eles: calma, meu amigo, eu já estive lá. O senhor ganhou um belo menino, a sua esposa passa muito bem, graças a Deus. Eles: não é possível, eu vim a cavalo, a galope, como é que o senhor esteve lá? E aí, como ele era muito caridoso, né, um homem super ocupado, mas sobe na garupa do cavalo e vai até com o homem. Quando chega lá a mulher, a mãe pergunta: mas, seu Eurípides, por que o senhor voltou? Está tudo bem? Olha que coisa extraordinária, vários e vários casos, né? Até a sua secretária, Amália Ferreira de Mello, muito dedicada, Eurípides, ela estava manipulando os remédios na farmácia, de repente ele sem olhar, dizia: olha, Amália, não troca esse frasco não, mude aí. Ele acompanhava tudo, um poder mental impressionante. E vai sofrer um processo criminal, por quê? Esse processo ocorreu de 1917 até 9 de maio de 1918, passou mais de um ano. Né? Acusação, exercício ilegal da medicina. Quem era o acusador? O Círculo Católico de Uberaba, que era presidido por um médico. Porque acima da farmácia dele, 30 metros, veio um médico famoso que estudou na Faculdade de Ouro Preto, estabeleceu sua farmácia, e a farmácia dele vivia vazia. Enquanto que logo ali embaixo, numa casinha de 2 janelas, formava filas de mais de 100 metros e as pessoas recebendo um receituário homeopático gratuito das mãos de Eurípides Barçanufo. E aí, provavelmente por causa disso, acontece o processo criminal. Mas aí Eurípides inclusive teve uma cura famosa do coronel Azari Arantes, não é? Foi isso que detonou mesmo a revolta dos que não gostavam de Eurípides, não é? Só que ele então tem um encontro com Jesus. Ele, na hora do sono, sai do corpo e bebe, sendo alçado para regiões celestes, subindo, sem parar. Ele até tenta voltar para o corpo, mas percebe mãos intangíveis levando para aquelas alturas. Ele sobe, de repente, não é? Ele fica como com os pés chumbados, sem conseguir se mover, e percebe um caramanchão, não é? Um jardim belíssimo, e ali se encontra Jesus de Nazaré. Ele olha para Jesus, apreensivo, percebe que Jesus está chorando e vai perguntar: Senhor, por que choras? Choras os descrentes do mundo? Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Ele desce de volta para o corpo e, a partir daquele instante, ele que já trabalhava tanto, nunca mais vai descansar. Todos os instantes dedicados à caridade, à assistência aos pobrezinhos. E quando ele vai depor na delegacia, não é? No caminho ele percebe a assistência dos espíritos benfeitores, como se um jardim é montado no seu caminho, um jardim perfumado. Ele se sente muito indigno, ele fala consigo, percebendo todas aquelas entidades demonstrando tanto carinho com ele. Ele preocupado para ir depor na delegacia, e ele vai dizer: como sou pequenino, como sou indigno, não mereço tanto carinho dos espíritos, como são dedicados. Sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que não mereço. E grandes espíritos, como o Anjo Ismael, protetor do Brasil, postado na comoeira do Colégio Allan Kardec, desembainha uma espada de luz e diz: nada temas, Eurípides, daqui serei o teu sustentáculo. Bezerra de Menezes, da farmácia: daqui serei eu. E o próprio mestre, ele escuta dizendo: meu filho, nada temas, estamos com Deus e a vitória é nossa. O delegado escuta o depoimento, vai, inclusive, assistir um dos cultos, escuta aquele homem falando e fazendo, não somente falando, praticando, ajudando todos os necessitados, tirando o seu salário para ajudar os pobres. E o delegado não tem coragem de fazer a notícia crime, de oferecer a denúncia. O processo passa de promotor em promotor, de juiz em juiz, até que prescreve, graças a Deus. E ele não vai preso. Prescreve, né? Não foi julgado o mérito, mas ele jamais ganhou um centavo e ele praticava a homeopatia. Não é? Como é que é a sua desencarnação? Ele recebeu um aviso.
Meus amigos, Eurípides vai desencarnar com 38 anos de idade. Muito novo, não é? Se eu me fez em 38, eu levaria uns 3.800 anos para fazer. Ele vai receber... Lembra que Francisco de Assis desencarnou com quantos anos? 44 anos. Eurípides vai receber a notícia de seu benfeitor, de Santo Agostinho, durante o sono. Ele leva para regiões paradisíacas, celestes, e vai dizer: Eurípides, ali é o seu lugar, sua missão está concluída. Ele segue, volta do transe, anota no folhinho do calendário, que fica guardado lá, tem esse registro, ou seja, já tinha o horário e o dia que ele ia desencarnar, e ele então, quando chega a famosa gripe espanhola, é um título jocoso, na verdade é a influenza, essa mesma gripe que está aí, que todo mundo tem que se vacinar, pessoal, vamos se vacinar. Graças a Deus tem vacina. Naquela época, a gripe espanhola matou entre 25 e 50 milhões de pessoas no planeta. A influenza. Não é resfriado, a gente fala que está de resfriado que a gente fica. A gripe realmente é aquele vírus grave, perigoso. Naquela época não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha tantos recursos, as pessoas caíam que nem moscas. Os corpos eram pilhados em carroças e levados para o cemitério. Boa parte da população desencarnou. E Eurípides, atendendo desveladamente, durante vários dias ele fica trabalhando, mesmo ele próprio adquirindo a influenza. Trabalhando com febre de mais de 40 graus, já ficando com a face em tons violáceos, e a sua mãe e a família pedindo para ele parar, todos pedindo para ele parar, dizendo: descanse no próprio benefício dos pobres. E ele vai exclamar: no próprio benefício dos pobres? Então, o que seria deles, pobrezinhos, se eu fosse egoisticamente meter-me na cama, como seu miserável corpo valesse alguma coisa? O Espiritismo, que tem me sido guia, diz-me perfeitamente que não devo temer pelo meu corpo. Este trabalhará enquanto tiver forças, enquanto puder servir-me dele. E mesmo acamado, atendeu o receituário homeopático. Com sua mãe pedindo, ele então descansa e retorna ao reino dos céus. No dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, às 18 horas, a sua mãe, que está ali ao seu lado, vai exclamar: meu filho está morto. Toda a Sacramento e cidades vizinhas vêm para o funeral, não é? Morreu pobre, sem deixar bens materiais, sem família ou herdeiros, mas deixou um rastro, e até hoje o seu nome brilha em nosso país e no exterior. Muitas obras foram dirigidas em seu nome: lares infantis, sanatórios, centros espíritas, mocidades, colégios, né, educandários espíritas, né, são raros, mas tem, distribuição de alimentos, vários tipos de questões, com o nome de Eurípides Barçanufo. Lá na comunhão, onde eu dou aula, a nossa turma de EJA, na fase 1, o patrono era Eurípides Barçanufo. E nós vamos então concluir com a psicografia que Francisco Cândido Xavier nos traz de Eurípides, no dia 1º de maio de 1959, e já vai ser a nossa prece, encerramento, eu combinei com o Batista, tá? Era na inauguração do Lar de Eurípides, uma instituição destinada ao amparo de crianças, quando Eurípides, pela mediunidade de Chico Xavier, psicografou. Deixa eu ver se eu coloco uma músicazinha de fundo aqui para ajudar. É Canon em D maior, de Pachelbel. Para que eu saiba servir. E assina Eurípides Barçanufo. Aqui estão os livros citados. Essa é a capa mais recente da Corina Novelinda, editora Ide. Eurípides, o Homem e a Missão. E o DVD da Versátil Vídeo, com narração de Lima Duarte, maravilhoso. Tem no YouTube, pessoal, mas é pirata, tá? Compre um DVD, maravilhoso. Tem lá na Comunhão, tem na FENAC, tem na Livraria Cultura, não é? A gente ajuda para que possam produzir mais obras extraordinárias como essa. É um documentário emocionante, super ilustrado, com depoimentos de pessoas, moradores e parentes de Eurípides Barçanufo. Vale a pena vocês conhecerem, além das demais obras, como nós falamos aqui. Tem lindos casos da Eurípides, de Zeus Vantuil, também no livro Grandes Espíritas do Brasil, Grandes Vultos do Espiritismo. A Grande Espera, que é
do Eurípides, a psicografia da sua sobrinha Corina Novelino. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda fala que ele foi Johann Capaz Lavater, psicografia de Divaldo. Aí o DVD da Versátil, o agradecimento ao nosso querido Oceano Vieira de Mello, as ilustrações do nosso Mozart Couto. A gente agradece o carinho de todos vocês, devolve a palavra à nossa mesa. Eu vou estar ali fora com os nossos DVDs e CDs e fazer um convite especial. Quem quiser ajudar a apadrinhar uma criança órfã na África, em Madagascar, ou lá nas aldeias de Moçambique, quem quiser auxiliar os nossos irmãos venezuelanos que estão refugiados lá em Roraima, a Fraternidade Sem Fronteiras lançou agora no 4º Congresso Espírita do DF a campanha em Brasília, e a gente vai estar ali com folders para quem quiser fazer o apadrinhamento. Tem um panfletinho também para vocês conhecerem a Fraternidade Sem Fronteiras, o site, onde vocês podem também apadrinhar crianças e ajudar nossos irmãos nesse momento tão difícil, é fraternidadesemfronteiras.org.br. É com vocês, amigo. Obrigado. Trazendo-nos passagens tão singulares do grande Eurípides, nosso estimado irmão Nazareno hoje não mexeu só com nossas emoções, que a emoção é um tanto superficial. Ele mexeu com nossos sentimentos mais profundos. E realmente, Eurípides foi um marco cristão para a eternidade, assim como principalmente Jesus. Mas comigo ele deixou um pouco mais ainda, quando mencionou as grandes prole familiar. Me fez lembrar que eu sou o caçulinha de 12. Nossa gratidão ao estimado irmão. Vamos orar com ele, eu vou passando na segunda parte. Jesus, pedimos a permissão para passar a direção espiritual para a nossa caminho de passes e água purificada. Se conosco, amado Mestre, agora e sempre. Assim seja. Pessoal, o Fraternidade Sem Fronteiras tem muito mais, tá? Tem um trabalho também lá em Campina Grande, ajudando as crianças pobrezinhas com microcefalia, que foram vítimas do vírus da Zika, não é? Então, procura lá no site, tem várias atividades. Tem lá em Moçambique, tem em Madagascar, tem um coral, uma orquestra para jovens em Campo Grande, esse projeto lá de microcefalia em Campina Grande, e o mais recente, o mais urgente, que é dos nossos irmãos refugiados da Venezuela, que eram pessoas que tinham recursos e hoje estão na miséria. Um salário mínimo não compra 2 quilos de arroz lá na Venezuela. As pessoas estão morrendo de fome mesmo, crianças inclusive. Então, quem quiser conhecer, eu vou estar ali do lado, tá? Além dos DVDs e CDs de palestra, que tem a palestra de hoje já gravada, tá? A de Eurípides gravada em outro momento, em outro dia, acho que foi na comunhão. E agora também tem pendrives de palestra também, tá? Além dos CDs, DVDs de MP3, tem um pendrive de 8 GB com 100 palestras para quem quiser adquirir também as nossas palestras e ajudar a nossa casa, que é o DVD da Versátil Home Video, como nós falamos para vocês. Vou deixar aqui o livro e botar uma música para vocês aguardarem o passo, né? E muito obrigado pela presença de vocês, mesmo no feriado.